desenvolvemos desde do nosso trabalho de pós-graduação, né, que veio a culminar aí na defesa da nossa tese de doutoramento, que foi intitulada O Positivismo Crítico, Continuidade e Ruptura no Pensamento de Hans Kelsen. Então, a minha ideia é trazer aqui apenas algumas linhas gerais, né, que orientaram aí o desenvolvimento dessa pesquisa, para que depois até a gente possa também dialogar um pouco sobre né, aí os resultados que o trabalho apresentou, né, nós até o momento também trabalhamos ainda em cima de algumas possibilidades, né, algumas linhas de interpretação, alguns resultados que foram inicialmente obtidos com a conclusão dessa pesquisa. Ela foi desenvolvida inicialmente no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, sob a orientação do professor Oswaldo Jacóia Júnior, que foi nosso orientador também no mestrado, né, e também no doutorado, e foi assim uma peça fundamental, né, para o desenvolvimento de todo o trabalho, né, e para a conclusão do trabalho, tal como ele foi apresentado na sua versão final. Então, em linhas gerais, né, por que esse tema, o positivismo crítico, continuidade e ruptura no pensamento de Hans Kelsen? Qual foi o problema, o objeto principal dessa pesquisa? Ela iniciou com buscando fazer aí um paralelo, uma relação entre duas obras específicas do pensamento do Kelsen. Nós sabemos que o pensamento do Kelsen é um pensamento extremamente amplo, né, que não se limita à teoria do direito, mas também passa pela filosofia política, por teoria do conhecimento, mas o problema central envolveu duas obras, a Teoria Pura do Direito e a Teoria Geral das Normas, que foi uma obra póstuma do Kelsen, na qual ele faz uma revisão de alguns pontos fundamentais da teoria pura do direito, né? E por isso o título do trabalho, Continuidade e Ruptura no Pensamento de Hans Kelsen. Então, a nossa questão principal era investigar, buscar uma chave de leitura que pudesse nos trazer uma compreensão acerca desse movimento esse movimento tão crítico, né, tão polêmico, que o Kelsen teria feito ao final da vida, né? Lembrando que a Teoria Geral das Normas é uma obra póstuma, foi editada, né, aí já alguns anos após o falecimento do Kelsen, então, obviamente, isso deve ser levado em consideração também. Mas a grande questão era tentar entender um pouco esse movimento de mudança, principalmente em relação à conceituação da norma fundamental, né, quando Kelsen deixa de classificar a norma fundamental como um pressuposto a priori do conhecimento jurídico e passa a falar da norma fundamental como uma ficção. E qual foi a chave de leitura, então, que nós buscamos desenvolver para compreender essa divisão, né, para compreender esse movimento de mudança do último Kelsen, né, que é esse movimento que aparece nos trabalhos do último Kelsen. O Kelsen, como nós conhecemos, né, ele se tornou um autor muito destacado no campo do direito, no campo da teoria do direito, mas também, né, é muito conhecida sua obra como pensador político. E, inicialmente, a nossa proposta foi considerar um outro ponto da obra do Kelsen, que era justamente o papel que nós buscamos escrever como o Kelsen epistemólogo ou Kelsen teórico do conhecimento, né? Inclusive, no início do trabalho, nós destacamos esse ponto, que a nossa preocupação era não focar no Kelsen, necessariamente no Kelsen jurista, nem no Kelsen político, mas buscar, antes de tudo, tentar entender o Kelsen epistemólogo, o Kelsen como teórico do conhecimento. Porque a partir desse foco na epistemologia, né, nesse foco da teoria do conhecimento, é que nós poderemos entender melhor a relação do Kelsen jurista com o Kelsen político. Inclusive, em um trechinho, eu gostaria de ler aqui do início do trabalho, né, nós buscamos resumir a proposta do trabalho, né, desse trabalho de pesquisa no seguinte sentido.
A hipótese de trabalho partiu do princípio de que, antes do grande jurista, podemos encontrar em Kelsen também um dedicado e competente epistemólogo, que desenvolveu posições originais na esfera da teoria do conhecimento, em relação às quais os ditos avanços e retrocessos da sua teoria jurídica e política podem ser compreendidos como derivações consequentes, dada a tentativa constante e nunca abandonada de concretizar aquele peculiar projeto epistemológico proposto de início. A rigor, vale dizer, o projeto juspositivista de Kelsen pode ser compreendido, antes de tudo, como um projeto de epistemologia jurídica, ou seja, como um projeto de teoria do conhecimento do direito, sendo esta uma premissa fundamental para a qual nunca será demais atentar, sobretudo diante das maiores polêmicas que envolvem o nome do autor. Então, essa foi a principal chave de leitura dessa pesquisa. Né? Ler o Kelsen, acima de tudo, como um teórico do conhecimento, para, a partir disso, poder avaliar as diferentes mudanças, né, os diferentes desenvolvimentos, aí, tanto da teoria jurídica quanto da teoria política do Kelsen, como consequência de compromissos epistemológicos muito claros que o Kelsen assumiu desde o início, e compromissos epistemológicos que estavam necessariamente ligados à filosofia kantiana. Nós sabemos que o Kelsen é um autor do início do século XX, que tem uma influência muito marcada do neocantismo. Então, a partir dessa chave, né, dessa preocupação com o problema epistemológico e compreendendo essa influência do pensamento de Kant, né, a partir dessa chave de leitura, que a nossa proposta foi, então, buscar entender os diferentes movimentos que o Kelsen faz, tanto dentro da sua teoria jurídica, quanto da sua teoria política. Né? Então, eu lembro que, inclusive, no momento da nossa defesa, né, uma das críticas que o trabalho recebeu era que uma boa parte do trabalho foi dedicada à filosofia do Kant, a crítica da razão pura. Né? E uma das discussões que foi colocada foi justamente essa, que para compreender exatamente esse movimento do Kelsen, nós tínhamos que considerar não apenas a filosofia do Kant, mas como o Kelsen assimila a filosofia do Kant de uma maneira bastante original, e como isso reflete tanto na teoria jurídica quanto na teoria política do Kelsen. Né? Então, esse era o primeiro ponto. E eu queria destacar também aqui uma citação do próprio Kelsen, a qual eu acredito que mostra bem essa relação entre direito, política e epistemologia no pensamento do Kelsen. Então, em um dos textos políticos, né, ou justamente aquele famoso texto Essência e Valor da Democracia, existe uma citação bastante eloquente que é a seguinte, e aqui eu cito diretamente o Kelsen. Desde que Aristóteles apresentou sua política como a segunda parte de um tratado, cuja primeira parte era ética, a estreita ligação entre a teoria política e aquela parte da filosofia a que chamamos ética, tornou-se ponto pacífico. Mas também existe uma certa afinidade, menos reconhecida em termos gerais, entre a teoria política e outras partes da filosofia, como, por exemplo, a epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento e a teoria dos valores. O principal problema da teoria política é a relação entre o sujeito e o objeto da dominação. O principal problema da epistemologia é a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O processo de dominação não é tão diferente do processo de conhecimento, através do qual o sujeito, ao instaurar alguma ordem no caos das percepções sensoriais, tenta dominar o seu objeto. E não está muito longe do processo de avaliação, através do qual o sujeito declara que um objeto é bom ou mal, colocando assim o mesmo julgamento. É exatamente na esfera da epistemologia e da teoria dos valores que se situa o antagonismo entre absolutismo filosófico e relativismo filosófico, o qual, como tentarei demonstrar,
é análogo ao antagonismo entre autocracia e democracia, enquanto representantes, respectivamente, do absolutismo político e do relativismo político. Então, eu acredito que esse é um dos trechos onde o Kelsen apresenta de maneira mais clara esse objetivo de relacionar essa leitura epistemológica, essa leitura da teoria do conhecimento, com a leitura da sua teoria política. Né? Então, quando ele faz esse paralelo entre o sujeito e o objeto do conhecimento e o sujeito e o objeto da dominação. Né? Então, para justamente o que ele está colocando aqui como premissa fundamental é, para você desenvolver uma compreensão da política, você precisa ter uma compreensão também epistemológica, ou seja, uma compreensão sobre como você desenvolve essa relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. E, a partir disso, é que nós podemos, então, entender a magnitude da influência do pensamento do Kant, como o Kelsen, para trabalhar essa questão epistemológica, mobiliza, né, um conjunto grande de referências do Kant, principalmente do Kant da crítica da razão pura, mas buscando fazer uma leitura própria, uma leitura extremamente original dessa base conceitual. E essa influência do Kelsen, teórico do conhecimento, especificamente do Kelsen como leitor do Kant, aparece principalmente na oposição entre ser e dever ser. Né? Quem conhece as obras do Kelsen, né, já leu qualquer referência do Kelsen, sabe o quanto esse tema aparece, né, ou seja, a ênfase na questão epistemológica, a ênfase na oposição entre ser e dever ser. E aqui nós vemos a influência mais clara do kantismo, né, ou seja, a oposição, podemos colocar assim também, entre o sujeito e o objeto do conhecimento. E, em linhas gerais, né, nós podemos compreender a ênfase da perspectiva kantiana de que o sujeito não é capaz de se relacionar diretamente com os objetos do mundo, mas ele se relaciona com representações desses objetos. Relações que são representações que são construídas a partir das formas puras da sensibilidade, dos conceitos puros do entendimento e das ideias da razão. Então, essa oposição, talvez um dos elementos mais fortes que o Kelsen assume do Kant, né, é essa oposição entre sujeito e objeto. E nós poderemos colocar assim, essa ideia de todo conhecimento como um conhecimento representacional. Né, ou seja, o sujeito não se relaciona diretamente com o objeto, mas ele se relaciona com o objeto a partir de representações que são construídas, por assim dizer, a partir das categorias a priori da sua própria cognição. Né? E o Kelsen justamente precisa, ou seja, ele resgata essa oposição entre ser e dever ser, né? Ele usa isso como um pressuposto epistemológico para justamente desenvolver a sua compreensão do ordenamento jurídico. E a partir disso, então, é que nós vemos várias passagens onde ele vai trabalhar a ideia da teoria do direito como um conhecimento construtivo, ou seja, como uma ciência que constrói uma representação do seu objeto, no caso, o ordenamento jurídico, e que vai trabalhar com esse objeto a partir dessa representação. E por isso, a questão do método aparece sempre como algo tão fundamental. Ou seja, a ênfase em uma teoria pura, uma teoria pura do direito, e como muitos já ressaltaram, né, fazem até aquele jogo dizendo que Kelsen busca uma teoria pura do direito e não uma teoria do direito puro. Né, ou seja, Kelsen nunca pretendeu afirmar qualquer coisa no sentido de que o direito seria alheio a valores, de que o direito seria alheio à política. O que deve ser pura é a teoria, não o direito. Né, ou seja, ele tem a preocupação de desenvolver os pressupostos de uma teoria pura, e por isso essa oposição entre sujeito e objeto é sempre tão fundamental. Né? Então, obviamente, quando nós estamos pensando nessa relação entre o Kelsen e o Kant, pensando especificamente no Kant da crítica da razão pura, eu diria que talvez esse é o principal elemento que o Kelsen resgata da filosofia kantiana e que ele, de fato, assimila e nunca abandona.
né? Mesmo no último Kelsen, mesmo no Kelsen da teoria geral das normas, ou seja, ainda há essa preocupação em manter essa oposição entre sujeito e objeto. Como se o Kelsen buscasse entender, buscasse destacar assim, qualquer tentativa de transpor essa separação entre sujeito e objeto seria um recurso à metafísica. Ou seja, pensar em qualquer possibilidade de um acesso direto do sujeito ao objeto do conhecimento seria recair novamente em algum tipo de metafísica. Então, para não recair nesse tipo de metafísica, o Kelsen necessariamente vai dar ênfase nesse papel construtivo do conhecimento a partir das categorias a priori da cognição. Então, quando ele fala da norma fundamental como um dever ser, da norma fundamental como, principalmente como uma categoria a priori, ele usa essa expressão na teoria pura do direito, né, é principalmente nesse sentido que nós podemos compreender. E, a partir disso, nós podemos entender também a posição do Kelsen político, né? Porque, ou em que sentido o Kelsen político pode se relacionar com uma teoria pura do direito? Um autor que, de um lado, fala de uma teoria alheia a valores, fala de uma teoria depurada de todo tipo de ideologia, mas, ao mesmo tempo, o Kelsen político é um autor que assume uma clara defesa da democracia liberal. Como conciliar esses dois Kelsens, né? Justamente porque, na medida em que a teoria pura do direito se coloca como uma ciência que pretende construir uma representação do objeto, mas uma representação que não é absoluta, uma representação que não pode ser tomada como uma representação absoluta ou definitiva do seu objeto do conhecimento, ela tem que assumir a relatividade dos valores e das representações do conhecimento de um modo geral. Então, esse relativismo, não apenas moral, mas esse relativismo, nós poderemos dizer também epistemológico do Kelsen, é a base, ele vai estar na base também da sua teoria política como fundamento da democracia. Então, por que o Kelsen pode se posicionar claramente como um autor a favor da democracia liberal? Justamente em razão dessa ênfase no relativismo moral e no relativismo das representações da cognição. Ou seja, se é o sujeito que constrói representações dos objetos, mas nenhuma representação pode ser tomada como absoluta, né? Então, necessariamente, ou seja, você vai ter uma relatividade dos valores, então, do ponto de vista político, nenhum valor, como Kelsen vai dizer na democracia, pode se afirmar sem negar a possibilidade do valor contrário. Então, por isso que no último ponto, né, no último capítulo da tese, o título do capítulo era justamente o problema da representação como chave de leitura do Kelsen. O problema da representação enquanto problema epistemológico, enquanto problema jurídico, enquanto problema político. Tá? E nós utilizamos também para desenvolver essa chave de leitura, a obra de uma autora norte-americana, que é a Hannah Pitkin, que tem um livro extremamente interessante sobre isso, que se chama O Conceito de Representação. E ela trabalha justamente a representação tanto do ponto de vista da teoria do conhecimento, o problema representacional do conhecimento, mas também do ponto de vista político. E ela traz uma definição bastante interessante no seguinte sentido, né? Quando você pensa na própria ideia de representação, do ponto de vista terminológico, representar, representar significa, você pode representar como apresentar algo de novo, ou tornar presente algo que não está presente, ou tornar presente uma ausência. Ou seja, o conceito de representação é um conceito essencialmente paradoxal, essa é a tese da Pitkin. Então, por exemplo, se eu digo, estou vendo aqui o meu amigo Felipe Ângelo, né, se eu digo que eu represento o Felipe, que eu falo em nome do Felipe, é porque o Felipe não está aqui. Ou seja, eu falo em nome dele porque ele não está presente. Eu torno ele presente de alguma forma. Esse é o caráter paradoxal
esse é o conceito paradoxal da representação a partir do qual a Pitkin trabalha, ou seja, representar seria tornar presente uma ausência. Então, é nesse sentido, a partir dessa ideia de representação, que nós buscamos ler essa proposta do Kelsen. Então, quando o Kelsen fala, por exemplo, da norma fundamental como ficção na teoria geral das normas, nós não necessariamente precisamos entender essa ideia de ficção como uma mentira, mas como uma representação possível. Como uma representação possível de um objeto de conhecimento, no caso do objeto de conhecimento que define o ordenamento jurídico como um todo. Então, se nós fôssemos fazer um paralelo com o Kant, nós poderíamos dizer que o papel da representação seria similar àquilo que o Kant classifica na Crítica da Razão Pura como o papel das ideias da razão, quando ele fala das ideias da razão como princípios regulativos, ou seja, elas não, certos princípios da razão não se relacionariam com nenhum objeto na prática, mas eles teriam o papel de orientar todas as representações da nossa racionalidade. E é a partir dessa chave que nós buscamos fazer a leitura desse movimento do último Kelsen na teoria geral das normas. Então, lendo, por exemplo, a ideia da norma fundamental como ficção, não no sentido de uma falsidade, mas no sentido de uma representação possível. Ou quando Kelsen diz que, mesmo na teoria pura, quando ele fala da norma fundamental como uma categoria a priori do conhecimento, não necessariamente como uma categoria a priori absoluta, mas como uma leitura possível. Ou seja, nós podemos ler a realidade como um contexto juridicamente regulado, pressupondo a norma fundamental como um princípio de unidade do ordenamento. Só que aí o Kelsen vai também cair num paradoxo bastante crítico, e esse é um paradoxo que eu até queria colocar aqui depois, teria muito interesse em ouvir os colegas, né, sobre a leitura desse problema, bastante intrincado no seguinte sentido: se eu só me relaciono com os objetos, se eu só me relaciono com o mundo a partir de representações da minha própria cognição, a grande questão é como conceber um objeto que pode ser contraditório, né? Ou seja, seria possível conceber a representação de um objeto com algum tipo de contradição? Aonde que isso entra no direito? O Kelsen está pensando no seguinte sentido: se eu penso no ordenamento jurídico como um conjunto de normas que tem um sentido, eu não posso pensar a ideia de normas contraditórias. Ou seja, eu não posso pensar a ideia de uma norma que diz A e outra norma que diz B. Então, eu preciso, de alguma maneira, tentar eliminar essa contradição. E aí que entram aqueles princípios de hermenêutica, por exemplo, a lei posterior revoga anterior, a lei especial revoga geral. Todos esses princípios, eles servem, em última instância, para você tentar construir essa ideia do ordenamento como um todo coerente. Então, no fundo, esse ideal de unidade que a norma fundamental pretende representar. Então, quando o Kelsen diz, olha, se você tem duas normas contraditórias, uma delas tem que ser expurgada do ordenamento. Qual critério você usa para definir isso? Você vai ter que ter certos critérios de interpretação que vão dizer qual dessas duas normas é válida. E esses critérios não são necessariamente positivados, como esses princípios que eu citei, o princípio de que a lei posterior revoga anterior, a lei especial revoga geral. Você vai ter alguns princípios que vão te ajudar a definir qual norma deve ser considerada válida dentro daquele ordenamento. Então, são esses princípios, ou seja, que definem a forma como você constrói a representação do objeto, que em última instância se relacionam diretamente com a ideia da norma fundamental. Mas por isso também que nenhuma representação do ordenamento vai ser definitiva.
né? Ou seja, você nunca vai ter uma representação completa do ordenamento, porque você nunca vai eliminar definitivamente a possibilidade de uma norma contraditória. Você nunca vai eliminar a possibilidade de que, por exemplo, surjam novas normas que estabeleçam uma contradição dentro do ordenamento. Então, você nunca vai ter uma representação do ordenamento como um todo completo. Essa é a grande questão do Kelsen. E isso se coloca também como um problema epistemológico para o Kelsen. Então, por isso que ele vai dizer, olha, nós não podemos entender nós não podemos pressupor, né, o ordenamento jurídico como um todo acabado e absoluto, porque sempre vai ter a possibilidade de uma representação contraditória. E por isso a importância, por exemplo, da democracia como modelo político, quando ele pensa na democracia, inclusive, como um modelo de defesa das minorias e não das maiorias. Isso é uma outra originalidade muito grande do pensamento do Kelsen, né? Quando ele fala da democracia como a partir dessa ênfase na minoria e não na maioria. A essência da democracia seria garantir sempre a possibilidade de manifestação da minoria, para que a minoria tivesse essa possibilidade de vir a se tornar uma maioria. Porque se a democracia não garante a manifestação da minoria, você sempre teria a iminência, o risco da ditadura. Mais claro como isso aparece no pensamento do autor. Opa, me ouvem? Acho que eu tinha caído um minutinho aqui. Ok? Existe um trechinho do Kelsen, naquela mesma obra, quando ele fala justamente do papel da epistemologia, onde ele fala da teoria da imagem, né? Ou seja, nós trabalhamos sempre com uma imagem do mundo, uma imagem que é construída a partir das nossas representações. E qualquer tentativa de além dessa imagem seria uma tentativa, em última instância, metafísica, né? E como isso, depois do Kant, seria um passo muito ousado, ou seja, você tentar resgatar algum tipo de metafísica depois da filosofia moderna. Então, isso, para o Kelsen, como um autor que escreve no início do século XX, um autor que viveu, né, o período conturbado de Viena, esse tipo de recurso à metafísica, pensar a possibilidade de um conhecimento que não fosse representacional, que não fosse a partir de representações, isso seria algo inviável. Então, vou ler um trechinho do Kelsen aqui, onde ele aborda essa questão. Quando ele fala da teoria da imagem. O dualismo metafísico do aqui e do agora, e do além deste mundo e do outro mundo, da experiência e da transcendência, conduz a doutrina epistemológica amplamente aceita, conhecida como teoria da imagem. Ela declara que, essencialmente, a cognição humana apenas fornece como um espelho uma imagem das coisas tal como elas realmente são, tal como elas são em si mesmas. Por causa da impropriedade do material usado no espelho, no caso, os sentidos meramente humanos ou a razão meramente humana, essa imagem é inadequada, vaga, daquela realidade que, na verdade, nunca estaria ao alcance do homem. A importância decisiva dessa comparação da cognição humana com o espelho repousa no fato de que o mundo verdadeiro e real está além do espelho, isso é, além da cognição humana, e que, seja o que for que seja compreendido em sua moldura, o mundo, tal como o homem o experimenta, com os seus sentidos e sua razão, é apenas aparência, apenas o pálido reflexo de um mundo superior e transcendente. O dualismo metafísico está tão profundamente arraigado em nosso pensamento comum
que esta concepção da relação do nosso conhecer com o seu objeto, tal como determinada pela teoria especificamente dualista da imagem, é mais compreensível que qualquer outra, a despeito de sua evidência obviamente paradoxal. A despeito de sua natureza obviamente paradoxal, desculpem. Ela parece até mesmo autoevidente e, portanto, quase inarredável. No entanto, nada é mais contraditório e, portanto, incompreensível do que a suposição de que nossa cognição reflete um mundo inacessível à nossa cognição. Nada é mais problemático do que explicar o que é conhecido pelo que não é, o que é compreensível pelo incompreensível. E não menos paradoxal é o fundo psicológico dessa situação. Uma percepção diminuída do eu permite que a função do espírito degenere no ato de copiar, meramente dependente e não absolutamente criativo. Ao mesmo tempo, permite que esse espírito, que no processo de conhecer é capaz apenas de reprodução inadequada, construa com os seus próprios meios todo um mundo transcendente. É como se o espírito humano, embora desprezando a sua razão e os seus sentidos, compensasse a si mesmo com sua imaginação veleidosa. Então, acho que aqui, mais do que nunca, a gente vê o Kelsen epistemólogo falando, né? O Kelsen teórico do conhecimento, né? Fazendo justamente essa crítica às diferentes formas de idealização metafísica. Né? E o direito seria um campo fértil para esse tipo de metafísica, justamente porque o direito trabalha com todo tipo de oposição, né? Ou seja, a ideia, a oposição entre Estado e direito, a oposição, como Kelsen vai dizer, entre público e privado, os vários tipos de dualismo jurídico, em última instância, seriam reflexos desse dualismo epistemológico, dessa busca por uma representação metafísica absoluta da nossa realidade. Então, toda a ênfase que o Kelsen dá na questão metodológica, na questão formal da teoria pura, toda a ênfase que o Kelsen dá na defesa da democracia do ponto de vista político, em última instância, ela está alicerçada nessa crítica epistemológica. Ou seja, nessa crítica epistemológica que defende a impossibilidade de um conhecimento absoluto da realidade. Né? Ou seja, nessa visão epistemológica que necessariamente assume que todo conhecimento deve ser uma representação possível, mas não absoluta, da nossa realidade. Então, a partir, né, dessa chave de leitura que nós buscamos aí ampliar, né, tentar ler de uma maneira mais ampla, tanto o Kelsen jurista quanto o Kelsen político, para mostrar justamente que os movimentos que o Kelsen faz, tanto no direito quanto na política, estão necessariamente ligados, né, podem necessariamente ser compreendidos a partir dessa base epistemológica. Desculpa, eu vi que tinha algumas mensagens aqui no chat, não tinha visto, mas acho que é o pessoal que está entrando agora. Perfeito. Imagina, Vitor. Bom, e para... só para a gente prosseguir aqui, gostaria de apresentar também mais algumas citações do Kelsen sobre esse ponto. O Kelsen, inclusive, ele chega a fazer até um paralelo em vários escritos, né, não são tão explorados, mas nós podemos pensar aqui em artigos como Deus e o Estado, né, quando o Kelsen justamente faz esse paralelo da representação, da relação entre a representação do Estado, né, como um poder supremo e análogo à ideia da representação de Deus como um poder soberano. Então, isso aparece depois no Secular Religion, quando Kelsen faz uma crítica bastante forte entre essas diferentes formas de dualismo na filosofia moderna, né? Não só a crítica ao Schmitt, quando ele tem um embate, né, sobre o guardião da Constituição, mas uma crítica a vários autores modernos que acabam, de alguma maneira, operando com esse tipo de dualismo. E
até isso influencia até, por exemplo, a leitura crítica que o Kelsen faz do pensamento marxista, né? Que, em última instância, para ele, na medida em que ele estabelece uma equivalência entre Estado e direito, se a gente for lembrar aqui do monismo jurídico do Kelsen, ou seja, não existe oposição entre Estado e direito, o Estado é a ordem jurídica. Por que é tão problemático você pensar a ideia de supressão do Estado, a ideia do fim do Estado? Porque se o Estado é o direito, o fim do Estado significa o fim do direito. Essa é a questão. Então, o grande objetivo do Kelsen, em última instância, você percebe que a todo momento tentar, não seria superar, né, mas tentar desenvolver uma outra interpretação desses diferentes dualismos que, em última instância, refletem esse dualismo epistemológico entre o sujeito e o objeto da cognição. E talvez o ponto mais crítico onde isso aparece no conceito de direito é o conceito de soberania. Então, por isso que o Kelsen tem um trabalho tão grande em buscar desconstruir a ideia da soberania como um poder externo ao direito. Então, por isso que ele vai buscar com tanta ênfase construir a ideia de que a ordem jurídica é soberana. Não existiria um soberano externo ao direito, porque você pensar em um soberano externo ao direito, ou seja, você teria que, você não teria como pensar isso sem recorrer a algum tipo de epistemologia metafísica, algum tipo de epistemologia, digamos assim, absolutista, né, que pensaria ainda em termos absolutos. Então, por isso que o Kelsen também mostra de maneira muito clara a influência do Kant nos seus escritos de direito internacional, quando ele discute, por exemplo, a ideia da ordem jurídica como ordem global, não apenas como ordem dos estados, né? Ou seja, de fato, soberano seria a ordem jurídica internacional. Isso é um outro ponto, né, que sempre aparece muito em discussões nas aulas de direito, quando se equipara a norma fundamental à Constituição. Né? Dizem, olha, a norma fundamental é a Constituição, mas, em última instância, o Kelsen está pensando a norma fundamental como a norma fundamental do ordenamento jurídico global, não necessariamente como uma constituição de um Estado, né, mas ele está pensando justamente como um ordenamento global. Por isso que desse ponto de vista você não poderia conceber algo como fora do direito. Não existiria algo fora do direito na medida em que você compreende a ideia de você trabalha com a ideia de um ordenamento jurídico global. Ou seja, os estados, para se constituírem como Estado, dependeriam do reconhecimento da ordem jurídica internacional. Em alguns momentos ele faz esse paralelo até com o princípio maior do ordenamento jurídico internacional, como o princípio do pacta sunt servanda, o princípio de que os contratos devem ser cumpridos, né, de que os acordos devem ser cumpridos. Isso seria a base do direito internacional. Então, por isso que no último ponto da nossa pesquisa, né, nós buscamos fechar a discussão, né, a partir da seguinte conclusão. Vou citar aqui um trechinho da parte final do trabalho. Contudo, se o conceito de representação não falha em nos fornecer uma chave de leitura para os problemas norteadores do pensamento de Kelsen, há uma cristalina tendência do teórico, por exemplo, em favor da relativização da soberania dos Estados frente ao plano internacional. Se não por razões propriamente jurídicas, ante as determinações formais que restringem a sistematização do conhecimento do direito, ao menos por questões de ordem epistemológica e política, pois, tal como exposto, o alinhamento do autor com uma filosofia da representação se inclina naturalmente no sentido de um pluralismo, mas, ao mesmo tempo, um pluralismo que não se confunde com o relativismo absoluto, de vez que conserva uma restrição a todas as representações da ideia limite da coisa em si.
Lembrando que a coisa em si, aquele conceito limite do pensamento kantiano, né, daquilo que não pode ser conhecido, né? Até destacamos aqui uma citação também do Kelsen, né, onde ele aborda essa questão da relação entre a ordem jurídica dos estados e a ordem jurídica internacional, dizendo o seguinte, e aqui estou citando o Kelsen: o mesmo vale dizer das duas construções jurídicas das relações entre direito internacional e direito estadual. A sua oposição baseia-se na diferença de dois sistemas de referência diversos. Um está solidamente vinculado com a ordem jurídica do nosso próprio Estado, o outro com a ordem jurídica internacional. Os dois sistemas são igualmente corretos e igualmente justificados. É impossível, com base numa consideração de ciência jurídica, decidir jurídico-cientificamente por um deles. A ciência jurídica apenas pode representar as duas e verificar que um ou outro sistema de referências tem de ser aceito quando se pretenda definir a relação entre direito internacional e direito estadual. A própria decisão por um deles, essa situa-se fora da ciência jurídica. Ela apenas pode ser determinada por outras considerações que não as científicas, por considerações políticas. Aquele para quem a ideia da soberania do seu Estado é valiosa, porque se identifica com este na sua autoconsciência exaltada, preferirá o primado da ordem jurídica estadual ao primado da ordem jurídica internacional. Aquele para quem a ideia de uma organização mundial é mais valiosa, preferirá o primado do direito internacional ao primado do direito estadual. Então, vocês veem que aqui, novamente, o Kelsen relaciona essas diferentes perspectivas de compreensão da ordem internacional com a autoconsciência do sujeito, ou seja, com a autocompreensão da subjetividade. Então, por isso a referência dessa passagem, né? Aquele para quem a ideia da soberania do seu Estado é valiosa, porque se identifica com este na sua autoconsciência exaltada, preferirá o primado da ordem jurídica estadual. Então, ou seja, se você tem a compreensão da ordem internacional, estaria vinculada justamente ao pressuposto epistemológico de referência que você necessariamente adota. Então, aqui o Kelsen, como teórico do direito, obviamente, diz, olha, isso não é uma questão de ciência do direito, mas isso vai ser influenciado justamente pelo pressuposto, pela base epistemológica de referência que você vai adotar. E o Kelsen, como alguém que necessariamente se posiciona dentro dessa visão relativista, né, dessa visão pluralista, baseada, obviamente, nessa ideia de todo conhecimento como representação, que é a base do pensamento kantiano, vai justamente defender a ideia da primazia da ordem internacional. Então, em conclusão, a partir disso que nós buscamos ler a transição do Kelsen da teoria pura para a teoria geral das normas, não necessariamente como uma forma de ruptura, como muitos autores destacaram. Não seria um outro Kelsen, mas seria justamente um Kelsen que buscou dar uma ênfase maior no relativismo e no pluralismo epistemológico que já estava presente no Kelsen da teoria pura. Essa foi a grande questão que nós buscamos destacar, ou seja, não se tratam de dois Kelsens. O Kelsen apenas intensificou, né, a ênfase em pressupostos epistemológicos que já estavam presentes no seu trabalho desde o início. Embora a ênfase no pluralismo, a ênfase epistemológica nesse problema da representação, embora isso não aparecesse de modo tão claro no Kelsen da teoria pura, né, a teoria geral das normas mostra que ele caminhava no sentido justamente de intensificar essa perspectiva em defesa do pluralismo. Então, por isso que nós buscamos fechar a partir dessa proposta de utilizar esse problema da representação, da filosofia da representação, como uma chave de leitura para o Kelsen. Obviamente, né, nós sabemos a dimensão do pensamento do Kelsen, nós estamos falando aí de um trabalho que não engloba só direito, não engloba só política, então, obviamente, não foi uma pesquisa exaustiva no sentido de fazer uma leitura integral da obra do Kelsen,
mas o que nós buscamos apresentar foi justamente essa ideia do problema da representação, do conceito de representação como um fio condutor que aparece em toda a obra do Kelsen. Algo que já está presente desde o começo, desde as primeiras obras, né, desde os principais problemas da teoria do direito de Estado, de 1911, uma das primeiras obras do Kelsen, até a teoria geral das normas. Então, não se tratam de Kelsens diferentes, de teorias diferentes, mas, na verdade, a partir dessa chave de leitura, nós buscamos, nós podemos entender que o Kelsen buscou a todo momento adequar a sua teoria a essa base epistemológica, a esse fundamento epistemológico que esteve desde sempre alicerçado nessa oposição entre sujeito e objeto. Então, por isso que a posição dele com Schmitt, por exemplo, é absolutamente irreconciliável. É irreconciliável porque você parte de uma base epistemológica completamente diferente. Então, por isso que o Kelsen vai dizer que o Schmitt é um metafísico, em última instância. Vai dizer, a teoria do Schmitt é uma teoria metafísica, né, na leitura do Kelsen. E, inclusive, já dialoguei até com, né, o meu querido amigo Caio Ramiro, né, o Filipe Ângelo, aqui, alguns colegas, que, em última instância, por exemplo, é muito interessante você ver o diálogo, os debates do Kelsen com o Schmitt, mas eu sempre, aí, uma leitura muito pessoal minha, eu sempre tive uma impressão de que o Kelsen, em última instância, não está dialogando diretamente com o Schmitt, mas ele está dialogando, acima de tudo, com Platão. Como uma crítica dele é uma crítica metafísica, né, uma crítica a toda forma de influência da metafísica, em última instância, o embate dele é com Platão, não é com Schmitt, né, diretamente, digamos assim. E aqui nós podemos lembrar, por exemplo, né, naquele tratado que o Kelsen tem sobre o tema, que é a ilusão da justiça, onde ele aborda diretamente a filosofia do Platão. Então, o embate dele com Schmitt, eu sempre tive a impressão de que acontece muito mais na medida em que ele vê o Schmitt como alguém que pretende resgatar uma forma de metafísica. Alguém que pretende trazer, resgatar uma leitura metafísica para o direito, e o Kelsen se coloca como alguém que diz, olha, não, isso não é possível, não só por questões políticas, não só por questões jurídicas, mas fundamentalmente por questões epistemológicas. Ou seja, depois do Kant, você não tem mais como resgatar uma metafísica pura e simplesmente de qualquer forma. Então, esse é o nível do embate do Kelsen. Não é só uma questão jurídica, não é só uma questão política, ou seja, em última instância, ele está se colocando em um debate, por assim dizer, epistemológico com Platão. Um debate epistemológico com a metafísica platônica. A ideia do absolutismo dos valores. Então, eu acredito que essa é a grande briga do Kelsen. E isso fica muito claro quando nós buscamos fazer essa leitura a partir do problema epistemológico, a partir do problema da representação. Então, o Kelsen diz, olha, dizer que todo conhecimento é representacional não é necessariamente dizer que o conhecimento é falso. Ou seja, nós podemos operar no mundo a partir de representações. Então, também a representação não pode ser confundida com falsidade. Ou seja, ela tem um papel operacional. Nós operamos no mundo a partir dessas representações, mas nós temos que reconhecer que elas não são absolutas, esse é o ponto. Você não pode ter uma representação absoluta, nenhuma representação da cognição, nenhuma representação de qualquer objeto de conhecimento pode se colocar como uma representação absoluta. E isso que traz, essa visão que traz os reflexos, né, que induz, na verdade, né, conduz aí aos reflexos na teoria política do Kelsen. E eu acredito que isso mostra também o quanto o pensamento do Kelsen é um pensamento extremamente fecundo, ainda que nos traz muitas contribuições para o pensamento atual, se nós considerarmos que hoje uma das grandes discussões do ponto de vista político é a crise da democracia representativa. Ou seja, isso aparece hoje como o grande, podemos dizer assim, né, o grande calcanhar de Aquiles de todas as discussões políticas. A falência do sistema representativo, a crise da democracia representativa liberal.
justamente porque a democracia representativa não seria capaz mais de, se é que algum dia foi, né, não seria capaz mais de verbalizar todos os interesses dos diferentes grupos políticos, então você precisaria ter um acesso direto, ou seja, não mais por meio de representantes, você precisaria ter um acesso direto dos representados às instituições políticas, você não poderia ter qualquer tipo de mediação. E é aí que o Kelsen chama a atenção, dizendo, olha, isso é perigoso, porque isso, do ponto de vista da teoria do conhecimento, nós indiretamente estamos resgatando um certo tipo de metafísica que não é mais tão simples de resgatar no nosso contexto hoje. Então, quando se fala na atuação política, né, dos grupos políticos, independentemente de qualquer tipo de mediação, essa base epistemológica do Kelsen coloca uma crítica muito forte, no sentido de dizer, olha, todo conhecimento é baseado numa mediação, em algum tipo de mediação das representações da nossa cognição. Então, se todo conhecimento é baseado em algum tipo de mediação, do ponto de vista político, né, ou seja, você tem que considerar isso para discutir qualquer tipo de crise da representação. Então, para a gente fechar, eu acredito que já me adiantei bastante, né, mas para a gente poder aproveitar o tempo aí e ouvir os colegas, eu queria só encerrar com esse ponto. A grande questão que mobilizou essa pesquisa foi justamente esse problema da representação, como ele aparece na teoria do conhecimento, como ele aparece na teoria política e como ele pode ser usado como chave de leitura para a obra do Kelsen e, a partir disso, como ele pode trazer aí grandes contribuições para a leitura dessas questões tão urgentes que se colocam no debate político atual, como, por exemplo, essa questão da crise da representação. Mas então, eu encerro por aqui, como eu falei, para ter oportunidade aí de ouvir também, dialogar com os colegas, agradeço a atenção de todos e estou à disposição. Muito obrigado. Muito bem, professor Alain, eu agradecer aqui imensamente a sua fala, certamente, sem nenhum tipo de exagero, foi uma das melhores palestras que nós tivemos aqui no grupo. Eu agradeço, professor. O Davi, e realmente excelente, excepcional. Eu estou aqui muito impressionado com a sua capacidade de síntese de tudo aquilo que a gente pode começar a debater sobre Kelsen, né? Como o senhor muito bem colocou, Kelsen é um mundo, né? É um autor que escreveu mais de 400 obras, né? Primeiro a gente tem que ver não só a prolixidade do Kelsen, mas a sua extensão filosófica, né? Ele é um dos filósofos que consegue ultrapassar as fronteiras do direito e adquirir uma importância universal, supra-histórica, para a própria filosofia, na verdade. É um dos poucos filósofos, né, que ele, que vem do direito, né, que foi ministro da Suprema Corte Austríaca, tudo que significava na época, da Suprema Corte, jurista, advogado, professor de direito, né, para adquirir essa importância, né, filosófica, não é qualquer um. Daí, ainda hoje, nós estamos aí vinculados à sua perspectiva. Tem vários pontos, professor Alain, que eu anotei aqui, que eu achei extremamente interessantes. Claro que, obviamente, o início, né, como eu também fiz um doutorado em Kant, mas foi um diálogo com Kelsen, um diálogo crítico. Mas, assim, eu tenho até que te mandar minha tese, eu estou nessa lacuna contigo. Você enviou a minha né, a sua para mim, eu já li, quero comentar aqui alguns pontos, e a minha eu vou enviar essa semana ainda, viu? Não se preocupe, não. Agora, a ideia do Kelsen, principalmente quanto à questão do Kant, é a grande interpretação, não é? Porque acho que ninguém entendeu tão bem Kant, mesmo fora da filosofia, ou mesmo filósofos, discípulos do Kant, não compreenderam o impacto dele, né? Da questão da distinção do ser e do dever ser e do continuar vinculado à norma. Né? A perspectiva, portanto, hoje a gente estuda, por exemplo, no direito penal, as teorias normativistas, tudo isso tem influência do Kelsen. Né? Você não agride, por exemplo, o bem jurídico, segundo algumas teorias, mas você agride apenas a norma. Né?
Você não pune a conduta, você está punindo aquilo que houve a agressão da conduta à norma. Quer dizer, como você muito bem colocou, eu gostei muito dessa... Eu já tinha ouvido antes isso, mas isso é muito claro. Né? Não é que o direito seja puro. Puro é a teoria. Né? Mas essa distinção entre fato, que é o direito concreto, e a teoria, né, que é um sistema de proposições, ela vem ser aqui, aquilo que é o cerne do seu trabalho, que é a ideia da epistemologia. É o grande meio de cognição. Né? E com este meio de cognição, né, puro, no sentido de que ele é construído pela consciência transcendental do sujeito epistemológico, que é a grande lição do Kant na primeira crítica, eu não posso, na verdade, voltar aos fatos. Né? Eu volto ao direito para reinterpretar fatos e para saber o que aquela atitude fática ocasionou, né, frente à imputabilidade da conduta em relação ao ordenamento. Né? Eu nunca vou novamente aos fatos, porque se eu voltasse aos fatos diretamente, eu estaria de novo no positivismo sociológico do século XIX, que foi exatamente aquilo que o Kelsen quis superar. Né? Então, na verdade, o Kelsen ele tenta destruir completamente qualquer tipo de dualismo metafísico, né? Como o professor muito bem colocou. A perspectiva de você entender o mundo nos pares bem e mal, certo e errado. Para o direito, isso não faz sentido. A verdade jurídica é a verdade produzida pelo procedimento garantido por normas. Né? O bem jurídico, no sentido moral, é aquilo que o direito encampa da moralidade pública no processo de produção normativa também. Não há mais uma vinculação direta com as tradições morais e, digamos, culturais também, diretamente, de certas comunidades. Então, é difícil ainda compreender isso, por mais que estejamos no pleno século XXI, onde, na verdade, você tem uma inteligência artificial que cada vez mais sintetiza o conhecimento, e nada é mais que auseniano no sentido de você mostrar a ideia do direito como uma ideia que é coerente, que é exatamente vinculante dos seus próprios pressupostos de produção e de desenvolvimento normativo. A perspectiva polêmica que eu colocaria em relação à representação, da forma como o senhor apresentou, seria que, tudo bem, eu tenho uma ideia de representação como ambiguidade, se eu compreendi bem. Né? Quando eu represento, o objeto não está. Né? Mas, no sentido kantiano, essa perspectiva ela pode ser entendida também como descoberta. Né? Aí entra no problema da coerência. Então, por exemplo, eu sou o juiz, né? Eu vou aplicar uma norma em um caso concreto, mas eu descubro nesse processo que existem duas normas contraditórias, por exemplo. Né? Então, como é que eu faria esse processo na visão representacional? Ela é uma visão de purificação do ordenamento, como a gente diz, porque tem um problema aí, e é o problema da discricionariedade. O juiz ele tem liberdade de afastar provas, inclusive, de não considerar provas, né? E ele pode, na verdade, tanto recriar uma norma, por exemplo, com base numa interpretação constitucional, como ele pode afastar por uma construção, né, digamos assim, incidental da sua própria capacidade de julgar. O ordenamento já confere isso a ele, que é aquela coisa que a gente sabe da moldura, né? A famosa moldura normativa. Eu sempre observo o seguinte, e aí eu quero ouvir a sua opinião. Existe um grau de decisionismo, então, em Kelsen, né? Porque se eu busco coerência, todavia, se para o que se lê da primeira versão da teoria pura, mantém-se esse grau de autonomia do juiz frente à moldura, então eu estou falando aqui de uma espécie de decisão sobre qual norma valer, e se o intérprete, como esse dador de sentido do ordenamento, continua com esse poder, né, será que o Kelsen não deveria ter resolvido esse problema, digamos, de um modo mais logicista, até utilizando aí a escola de Viena, da qual também ele fez parte, né? Será que não haveria um metacritério lógico que possa ser pensado dentro do sistema kelseniano
Então, na verdade, isso é um desafio para nós. Eu não sei se eu fiz a clareza suficiente sobre a questão. Qualquer coisa, o senhor pede para eu repetir, por favor. A ilusão da justiça, perfeito. Eu ia falar dessa obra. Eu concordo com a leitura. O problema do Carl Schmitt é muito incidental. Ele é um católico conservador que está lá no fluxo das encíclicas papais do início do século XX. Aí ele tenta reconstruir o modelo. Os grandes adversários dele são Kelsen e Kant, né, na teologia política. A ideia de que o liberalismo é um eterno discurso que não vai produzir nada prático, que tem que haver sempre uma decisão, né, de que, na verdade, a política está acima do direito, que a política é a própria essência do Estado, daí a figura do Führer, né, que ele vai tentar justificar depois. No Führer protege o direito, que já é um discurso do período crítico dele, quando ele está já aderindo ao nazismo, depois ele sai, né? É sempre bom a gente frisar isso. A adesão prática do Carl Schmitt ao nazismo foi um período muito curto, né? Ele não tinha nada a ver com racismo, né? Ele era um católico conservador que queria preservar instituições alemãs, que eram o exército, família, propriedade, né? E o próprio Estado. Para ele era a grande garantia disso. Os nazistas nunca suportaram o Carl Schmitt. A verdade é essa, né? Mas ele, num sentido oportunista também, e também teve a influência do Heidegger, que tentou convencer ele de um certo comunitarismo. Aí surge a ordenação concreta dos valores, né? O que vai exatamente bater de frente com a concepção, né, de democracia como dominação ideológica. Esse termo aparece no primeiro Kelsen também, inclusive em escritos pré-teoria pura. Eu queria te ouvir sobre isso, Alan, também sobre a questão de que a democracia, portanto, ela é uma construção, digamos, ideológica, valorativa, portanto, extremamente relativista, sem dúvida, né? Como aparece no problema da justiça, e ela depende de uma certa relatividade cultural e psicológica. Eu invoco até que o professor Arnaldo Vasconcelos, que era um kelseniano cearense, um dos filósofos brasileiros dos mais importantes, já falecido, ele faz muita alusão, o professor Arnaldo, ao Marx e ao Hilme, né? Então ele vê muito em Hilme uma base epistemológica para esse relativismo psicológico do Kelsen, né? Porque, antes de mais nada, o Kelsen entende os valores como algo da nossa psique, né? Da psique do juiz, da psique do legislador, da psique do intérprete, né? Então, eu queria te ouvir isso, que é um ponto, para mim, fundamental para a gente compreender. Eu acho que o professor Arnaldo não esgotou esse tema, ele apenas lançou essa ideia, né? Eu queria te ouvir sobre isso. E o outro grande ponto é a ideia exatamente da transformação, né, na teoria geral das normas, né? Muita gente gosta do livro, outros atacam a tradução que tem no Brasil, que foi feita até por um paraibano, né, o professor Florentino Duarte, inclusive, né? Eu já ouvi as duas opiniões, né? Então eu queria te ouvir também sobre essa tradução e a perspectiva da gente entender o seguinte: de qualquer modo, há uma presença de um filósofo, que é o Weininger, né? Da filosofia do como se, né? Essa filosofia, ela transformaria, portanto, a estrutura epistemológica da norma fundamental. Ela deixaria de ser uma norma regulatória, como você brilhantemente frisou, baseada em Kant, uma ideia da razão regulatória, e tornaria a norma hipotética fundamental uma ficção jurídica que seria concretizada por quem? Pelo voluntarismo do juiz, né? Então, para mim, e eu digo isso também, até houve um sequestro do Kelsen pelos norte-americanos, pela escola pragmática, pelo decisionismo e pelo realismo americano, de influência escandinava, que disse assim: olha, você fica quieto aqui, tá entendendo? Você não sabe nem falar inglês, né? Então você fica aqui, né? Colocaram ele em Princeton, né? E não em Harvard, né? E nós aqui, doutores de Harvard, né? Na legítima tradição anglo-saxã, vamos dar as cartas agora sobre a sua teoria, tá bom? Então, o senhor aceita aí o realismo e os pressupostos do voluntarismo, né? E nós vamos, a partir daí, tentar salvar aqui a sua pátria, né? Então, mais ou menos assim é que eu vi a questão, né, nessa transformação epistemológica. Então, eu acho que, de certa forma, a estada do Kelsen nos Estados Unidos não foi uma coisa muito boa para ele, nem como pessoa, nem como intelectual, né? Mas, de certa forma, de algum modo,
tenha contaminado, digamos assim, ou transformado substancialmente a sua teoria, que é linda, né? Nós que somos adeptos do Kant, né? Pelo menos eu que gosto muito do Kant, eu fico olhando assim, poxa, mas os americanos, eles mudaram o Kelsen. Eu reproduzo, inclusive, um debate dele com o professor Julius Stone, de Harvard, né? Em que há um ponto, né, de discussão muito forte, exatamente entre essa perspectiva de deixar o juiz interpretar a norma, mas até que ponto? Aí volta para aquela questão anterior da moldura, né? Então, há um voluntarismo possível, há um decisionismo, como eu disse antes, isso se reforça com essa eventual virada epistemológica em torno da norma fundamental como ficção. Eu acho isso uma questão ainda fundamental para quem estuda Kelsen, né? Perceber que o afã pela coerência, como você colocou, que seria uma consequência lógica do sistema dele, que teria sido substituído, portanto, por uma coerência garantida pela consciência do sujeito decisor. E com uma teoria não mais logicista, vienense, e muito menos regulatória kantiana, mas sim com uma teoria decisionista, que inclusive faz alusão ao seu arqui-inimigo, que é o Carl Schmitt, né? Então, estamos diante aí, novamente, né, de um impasse schmittiano a Kelsen. Será isso? Seria isso? Né, o que realmente ocorreu, professor Alan? Né? Essas considerações eu acho de extrema importância, porque o seu recorte é perfeito, é um recorte epistemológico, né? Antes de tudo, é uma teoria cognitiva, né? Ela é uma teoria por natureza formal. Eu tenho esse artigo desde o Estado em italiano, encontrei em São Paulo, de O Stato, né, onde há exatamente essa crítica, né, que ele faz já na teoria pura. Né, quando você tem essa... Como ele diz, nós temos sempre a duplificação da realidade. Né? Duplica o Estado em direito, o direito em justiça. Né? Ou seja, o ser humano nunca se contenta com essa perspectiva de entender o mundo com um plano, né, de fatos, né, que serão normativamente, que serão representativamente reanalisados e reconstruídos. Né? E uma vez que você reconstrua esses fatos, uma teoria, você não volta mais. Né? Só se você fizer uma nova hipótese epistemológica para entender, por exemplo, os fenômenos, mas você não pode mais, né, diretamente voltar aos fenômenos. Né? Há um distanciamento epistêmico, e há uma autoconcentração no sujeito epistemológico kantiano da crítica da razão pura, portanto. Né? Outro ponto também que me fez ver uma perspectiva interessante nesse livro, Teoria Geral das Normas, é que ele progressivamente vai atacando cada vez mais Kant, né? Aí eu vou ficando assim, poxa, mas ele chega, por exemplo, no problema da logística da década de 20, a dizer que o Kant transforma o imperativo categórico dele na chamada regra de ouro, né? Que é a chave matriz de todos os naturalismos. Existe, portanto, uma norma maior, né, que é você não agredir os outros para ninguém lhe agredir também. Né? O Kant dá essa formulação como se fosse um imperativo categórico. Lá, na Teoria Geral das Normas, ele retoma o argumento e reforça ainda mais. Né? Ou seja, aqui nós temos um exemplo de metafísica jurídica. Né? Então, reforçando a questão anterior. Será que isso não fecha, portanto, um ciclo em que você teria toda uma problematização à razão kantiana de efeitos transcendentais, ou seja, de revelação dos sentidos pelo intérprete, e que isso exatamente demandaria uma quase que uma implosão completa da influência kantiana sobre ele, né? Tanto no aspecto jurídico e fechando novamente no aspecto ético. Né? Um processo, portanto, de depuração da própria teoria pura em relação às suas origens originais kantianas. Talvez ele tenha perseguido esse fim, né, que eu observo entre o problema da justiça até o Teoria Geral das Normas. Né? Talvez seja um passo também de investigação, mas eu queria te ouvir sobre isso. Basicamente era isso. Tá? Mas eu quero te agradecer imensamente. Eu acho que todo mundo aqui saiu com mais compreensão sobre o Kelsen a respeito, né, da sua tese. E muito obrigado, professor. Era isso.
Professor Newton, inicialmente eu que agradeço, agradeço aí a atenção, né, dos amigos, é uma honra, uma alegria poder estar aqui dialogando com todos sobre esse tema, né, é um tema que sempre me instigou muito, né, me mobilizou muito nos trabalhos de pesquisa, é uma honra, uma alegria com esse poder estar aqui, né, e colaborar também com todos nesse sentido. Em relação às questões que o senhor colocou, agradeço profundamente os apontamentos, acho que o senhor tocou em algumas questões absolutamente fundamentais, em relação a se existe ou não um decisionismo do Kelsen, né, esse embate também sobre como compreender a teoria geral das normas, né, o debate sobre a tradução, que nós temos no Brasil, então como compreender essa obra, e nós temos uma outra obra fundamental também do Kelsen, né, que não tem ainda, eu inclusive estou já há algum tempo tentando trabalhar numa tradução dessa obra, mas é uma obra monumental que é o Secular Religion, né, o Religião Secular, que é uma obra póstuma também, editada após o Teoria Geral das Normas, onde o Kelsen aborda de maneira mais específica esse debate cultural da modernidade, e um debate mais direcionado com o Eric Voegelin, né, um dos alunos do Kelsen também, e que resgata um pouco esse debate metafísico que ele já estabelecia com Schmitt, né. São questões absolutamente fundamentais, e, assim, para tentar responder em linhas gerais, né, algumas questões que o senhor colocou, eu posso retomar um pouco eu precisaria retomar um pouco o percurso, né, da minha pesquisa desde o início. Quando eu fiz o projeto, quando eu comecei o projeto dessa pesquisa, inclusive isso foi colocado no projeto, depois eu acabei, na redação final, acabei não trabalhando tão diretamente com esse conceito, mas no projeto de pesquisa, quando ele foi elaborado inicialmente, eu busquei trabalhar com a ideia de relativização do a priori, né? Que alguns chamam uma ideia que aparece no Foucault, em alguns autores, ou uma ideia que parece aparentemente contraditória, né, mas que é a ideia de um a priori histórico. Foucault chega a falar nisso, né, e é um debate que aparece muito em pensadores neocantianos, principalmente no início do século XX, em uma tentativa de releitura do Kant. Nós sabemos que o Kant estabelece uma tábua de categorias fixas, né, com as determinações de quantidade, qualidade, relação e modo, seguindo aí a base da lógica aristotélica, e a grande crítica à filosofia do Kant na época foi justamente o caráter fechado dessa tábua de categorias. E, em razão disso, que num primeiro momento, o pensamento do Kant recebeu uma crítica forte, né, no período aí histórico imediatamente posterior, em razão desse engessamento que a tábua das categorias, né, na analítica transcendental tinha colocado na crítica da razão pura. E alguns autores do neocantismo, o Waringer, que o Kelsen cita, né, não por acaso ele se coloca nesse contexto neocantiano, quando ele fala da filosofia do Alzóbito como C, ele se coloca nesse contexto neocantiano de resgate do pensamento crítico do Kant, mas um resgate que busca justamente refazer uma leitura de alguns pontos chave do pensamento do Kant. E um dos pontos é justamente esse caráter fechado da tábua de categorias. E aí surge essa questão do a priori histórico. Categorias a priori que poderiam determinar a nossa cognição, poderiam determinar a construção de representações no objeto, mas categorias a priori que seriam fundamentalmente históricas e não universais, como o pensamento do Kant estabelece inicialmente, né? Que alguns autores vão trabalhar com a ideia da relativização do a priori, ou a priori histórico, ou a relativização do a priori. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, eu trabalhei com algumas obras de um professor norte-americano que se chama Michael Friedman, e ele, inclusive, tem uma coletânea de artigos que se chama justamente A Dinâmica da Razão, onde ele trabalha explicitamente com essa ideia de um transcendental dinâmico, né, de um transcendental histórico, ou de um transcendental passível de modificação dentro de um determinado contexto histórico, poderíamos dizer assim, né?
Isso é uma leitura muito forte de pensadores neocantianos, e eu acredito que é dentro desse movimento que nós podemos compreender a dimensão da teoria geral das normas. Então, quando Kelsen fala da norma fundamental como ficção, não necessariamente ele estaria deixando de considerar ela como uma categoria a priori, mas a ficção aqui pode ser compreendida justamente dentro dessa ideia de um a priori histórico, ou de um a priori não absoluto, né? Ou seja, de algo que ainda é determinante para a cognição, uma categoria que ainda é determinante para a cognição na construção das representações dos objetos, mas que ela não tem um caráter absoluto ou universalista como o pensamento kantiano clássico propunha. Então, por isso que o Kelsen, em repetidos momentos, né, ele dá destaque naquela ideia de que, olha, a interpretação jurídica é uma interpretação possível, mas não necessariamente a única, não necessariamente a universal. Mas, olha, é uma representação possível, mas não necessária. A leitura da norma fundamental, a compreensão da realidade como um contexto juridicamente regulado por um ordenamento de normas é uma leitura possível, mas não necessária. Então, seria nesse sentido, nós poderíamos pensar a ideia de um enfraquecimento do a priori, mas não necessariamente de um abandono do a priori. Por isso que no trabalho, por exemplo, nós buscamos colocar também essa possibilidade de leitura da teoria geral das normas. Na teoria pura do direito, Kelsen classifica a norma fundamental como uma categoria a priori, análoga aos conceitos do entendimento da crítica da razão pura. Ele faz essa referência direta aos conceitos do entendimento. Nós buscamos justamente trabalhar essa ideia de que, na teoria geral das normas, a norma fundamental como ficção, ela não se colocaria necessariamente como uma categoria a priori do entendimento, mas ela se colocaria como um princípio da razão, para falar em termos kantianos, ela se colocaria como um princípio regulativo. Então, um princípio que teria muito mais o papel de regular as representações da cognição dentro de representações possíveis, mas não necessárias. E eu acredito que a partir disso a gente pode reinterpretar ou aprofundar a interpretação sobre a leitura da discricionariedade no Kelsen. Então, como ele lê a discricionariedade? Pensando em termos da teoria pura, a gente sabe que ele vai falar necessariamente da discricionariedade como um problema insolúvel. Você tem a moldura da norma e você sempre vai ter ali uma margem de discricionariedade. Agora, quando a gente pensa nessa ideia de um a priori histórico, onde todos os sujeitos necessariamente são condicionados por certas categorias históricas, certas categorias a priori, ou princípios regulativos a priori históricos, você poderia pensar, por exemplo, em um certo tipo de, não necessariamente limitação, mas um certo tipo de regulação da cognição. Então, eu acredito que nesse sentido, a teoria geral das normas, ela poderia ser pensada como uma obra que traz um aprofundamento muito grande para a proposta original da teoria pura, no sentido justamente de adequar a teoria pura para esse contexto, esse contexto plural, né, que é principalmente que o Kelsen defende a partir dos seus escritos políticos. Né? Então, por isso que eu busquei fazer esse paralelo da norma fundamental não mais como uma categoria a priori, mas como um princípio regulativo da razão. Então, nesse sentido, ele poderia oferecer alguma resposta ao problema da discricionariedade a partir dessa ideia de um transcendental histórico, a partir dessa ideia de um a priori histórico, a partir dessa ideia de que todos os sujeitos atuariam em alguma medida determinados por esses princípios regulativos de um a priori histórico. Certas categorias a priori históricas, e nesse sentido não absolutas e não universais. Então, nesse sentido, talvez o Kelsen da teoria geral das normas é que de fato daria uma resposta ao problema da discricionariedade, mais do que o Kelsen da teoria pura, né, pensando nesse sentido.
E nesse sentido também que nós poderíamos compreender a defesa da democracia, ainda que como construção ideológica, né, como o senhor colocou. Então, quando Kelsen destaca, por exemplo, a democracia como modelo político ideal, porque seria o modelo político que assume, ou que mais poderia se adequar a essa ideia de representações históricas, de representações construídas a partir desse arcabouço de um a priori histórico. Por isso que também o juiz, o advogado, qualquer operador do direito, né, ele não poderia decidir de qualquer forma, né, justamente porque ele necessariamente, ou seja, todo sujeito necessariamente agiria condicionado por esse conjunto de princípios reguladores da razão, ainda que princípios reguladores de caráter histórico. Eu penso muito naquela representação que o Kant faz com a ideia do horizonte, né, a ideia do princípio regulativo como um horizonte que o sujeito nunca alcança, mas que ele direciona o caminho do sujeito. Então, eu acredito que é a partir dessa chave, né, que essa questão da representação poderia responder um pouco a algumas das questões que o senhor colocou. Por exemplo, a questão da lógica no direito. Por que o Kelsen vai dizer na teoria geral das normas que, em última instância, você não tem uma aplicação lógica no direito? O direito não é simplesmente dedução lógica, né? Porque o a priori não é uma categoria lógica universal, então você não teria, ou pelo menos ele não pode mais ser pensado como uma categoria lógica universal, então por isso que você não poderia mais falar do direito como simples dedução lógica, né? Você teria que pensar o direito muito mais como essa ideia de construção de representações possíveis, né? Construção de representações possíveis a partir desses princípios regulativos. Por isso que a ideia da Corte Constitucional se coloca como tão problemática desde o início, né? Porque a ideia clássica do julgamento é sempre a ideia da subsunção, você aplicar um fato à norma. Mas quando você pensa na Corte Constitucional, você pensa em uma corte que tem o papel de aplicar uma norma sobre outra norma. Ou seja, você não está mais julgando fatos, por assim dizer, você está julgando, ou seja, buscando adequar uma norma a outra norma. Então, você está falando justamente de uma construção de representações, né? E de representações possíveis, mas não necessárias. Então, a leitura jurídica desse ponto de vista seria uma leitura possível, mas não necessária. E o maior condicionante do juiz seria esse desafio de ter que desenvolver uma leitura ou ter que construir uma representação dentro desses princípios de regulação de construção da representação jurídica. E por isso que um grande problema que o Kelsen explora também é o problema da norma nula. Nós buscamos destacar isso em um artigo nosso que foi publicado na Revista de Informação Legislativa do Senado, que o título era A Importância Teórica e Prática da Norma Fundamental, onde nós buscamos explorar justamente a ideia da norma nula como a grande contradição do direito. Porque se você tem uma norma que é promulgada, que gera efeitos, só que depois ela é julgada como nula, o Kelsen coloca esse paradoxo. Julgar uma norma como nula significa, em última instância, tirar essa norma do ordenamento jurídico. Mas você só pode tirar do ordenamento jurídico algo que já está lá. Ou seja, se essa norma já gerou efeito, ou seja, ela já se colocou como norma eficaz dentro do ordenamento, como que você poderia depois julgar ela como nula, simplesmente desconsiderando todos os efeitos que já foram estabelecidos. Então, a ideia da norma nula coloca uma grande contradição, inclusive, para essa proposta do Kelsen de representação do ordenamento como um sistema unitário e coerente. E acredito que, fundamentalmente, é esse tipo de problema que conduz à teoria geral das normas. Então, assim, não sei se eu respondi a todos os questionamentos, mas acredito que, em linhas gerais, acho que seria basicamente essa possibilidade de leitura que nós poderemos considerar dentro das questões aí que o senhor tão bem colocou. Só para voltar, Alan, parabéns novamente pela reformulação das minhas questões. Eu
a priori, não conhecia essa visão do Friedman. Ainda bem que não é o Milton Friedman, né? É o Michael Friedman. É o Michael, exatamente. É o Michael. Então, É um epistemólogo, é um epistemólogo. Não, porque há considerações também do Kelsen, pelo fato dele ser austríaco, com a escola austríaca de economia, né? Você sabe disso. Sim. E aí fica uma coisa que, para mim, não dá, né? Que é o neoliberalismo aparecendo aí em volta em Kelsen, né? Porque, na verdade, eu até vejo o Kelsen muito mais próximo de Keynes, com a ideia de um Estado que agiganta-se publicisticamente sobre o direito privado, né? À medida que ele nega, na verdade, que haja exatamente esse dualismo entre público e privado. Né? Todo direito para ele é público, né? Porque eu só tenho propriedade se o Estado me autorizar, né? Eu só tenho propriedade se houver uma função social. E ele vai contribuir muito para o debate da década de 30, né? No sentido de um Estado, né, de bem-estar social, enfim. Mas, então, com essa, digamos assim, efetivação histórica do a priori, pelo que eu entendi, você sai do nível de organização abstrata, né, no sentido kantiano, que se preocupa muito com essa coerência de todos os sistemas jurídicos, que é o que aparece na paz perpétua, né, e você entraria aí em um sistema, talvez, de cognição de cada ordenamento jurídico a partir do a priori da norma hipotética fundamental. Né? A perspectiva de você entender, portanto, o direito mais como um sistema seletor, do que simplesmente como um sistema coercitivo, como Kant entende, né? Que é uma das grandes críticas ao sistema kantiano, né? Essa perspectiva da resposta coercitiva, inclusive, e principalmente do direito penal, né? A perspectiva de você ter muito mais a defesa do território, né, do direito, do que um direito aberto, né? E com isso aí você dá uma resposta e um campo de pesquisa interessante a partir do próprio Kelsen. Eu praticamente sempre digo o seguinte, em condições normais de temperatura e pressão, democráticas e políticas, o Kelsen e o Kant, eles funcionam juntos. Não é? O meu problema é o seguinte, é que talvez o Kelsen não tenha reforçado tanto a cidadania. Né? Eu penso que ele confia muito exatamente nessa autopoiesis do sistema, como diz o Niklas Luhmann, né? E talvez houvesse uma tentativa de resgate de uma perspectiva cidadã, como eu tento fazer, via uma obrigação política fundamental, né? Em que o cidadão também defende a coerência do sistema, e não deixando só a cargo dos intérpretes, chamados intérpretes autorizados, né? Enfim, a minha perspectiva seria essa. Não, mas eu... Professor, só para complementar, até dentro dessa questão que o senhor colocou, eu acredito que nesse sentido também é absolutamente fundamental uma transição que ele faz na teoria geral das normas, quando ele deixa, o senhor destacou essa questão da ênfase na compreensão coercitiva do ordenamento. O Kelsen, da teoria pura, ele dá muita ênfase nessa ideia da sanção, da norma sancionatória. Ele chega a classificar, inclusive, a norma jurídica primária como aquela que impõe a sanção, né, e a norma jurídica secundária como aquela que estabelece o comportamento. E justamente na teoria geral das normas que ele inverte essa classificação, né, justamente porque, para dizer que a partir do momento que você dá ênfase na sanção, né, na coerção do ordenamento, você está pensando no ordenamento muito mais direcionado aos intérpretes autorizados, como o senhor colocou, aos juristas, aos juízes, aos advogados, ou seja, aqueles que vão atuar diretamente na aplicação dessa norma. Agora, a partir do momento que ele coloca como norma primária, não mais a sanção, mas o dispositivo prescritivo da norma, aí ele dá uma ênfase muito maior no direito como um instrumento de regulação da conduta em geral, né, não apenas dos intérpretes autorizados. Né? Então, acredito que nesse sentido que também a interpretação da teoria geral das normas é muito rica, e essa ideia, mesmo quando ele fala em ficção, por isso que eu sempre trabalhei muito esse paralelo da ficção com a representação, ele não está falando necessariamente em algo falso, né, mas pensando em algo que permite ao sujeito operar no mundo, ou seja, a representação, eu opero no mundo a partir de representações. Então, não quer dizer que por ser uma representação, uma ficção, ela é algo necessariamente falso, mas é algo que me permite operar no mundo a partir de um certo horizonte de atuação possível.
né? Então, só para destacar essa questão que o senhor falou também na ênfase da cidadania, e não em uma leitura direcionada apenas para os intérpretes autorizados. Perfeito, perfeito. A minha leitura do neocantismo, ela é feita a partir do Radbruch, né, que é outra obra nossa, que é a Teoria dos Valores, em que eu busco mostrar que, ao invés também de uma coerência lógica, sistêmica, eu tenho a ideia de fins. Né? No debate entre os dois, que são, na verdade, são dois neocantianos, né? Assim, é um debate que, para mim, é mais, digamos, palatável de um ponto de vista político. Porque debater com o Schmitt, naquele momento que o Schmitt está envolvido com o nazismo, é querer chover no molhado. Não vai fechar esse debate. Já com o Radbruch, que era um neocantiano também, que foi deputado em Weimar, né, e foi ministro da Justiça na Alemanha, ele traz uma ideia da razão, só que agora como fim, no sentido cultural, que é o direito de servir à justiça e aos valores jurídicos, né? E depois da Segunda Guerra, ele transforma a sua teoria numa acepção de direitos humanos como o próprio conteúdo dessa justiça, que vai servir para Nuremberg julgar, né, os criminosos nazistas, né, alegando a partir daí exatamente a imprescritibilidade dos direitos humanos e a natureza justa do direito. Mas aí já é um outro debate, né? Porque aí há uma transformação no sentido de uma norma vinculada a metanormas, né? Seria os direitos humanos. Mas, enfim, a ideia aqui da teoria geral das normas me interessou demais, porque a partir daqui a gente pode realmente fazer uma reconstrução, né, de sentidos da função normativa. E com isso também resgatar algo do próprio Kant, né? Porque nesse ponto tem os dois, né, o primeiro Kelsen e o Kant estão muito próximos, né? Eles são muito conhecidos por essa ideia da coercibilidade, né? A coerência, a perspectiva da defesa do ordenamento, como eu falei, né? Mas tem algo a mais aí, né? E isso não vai ser feito só pelos juízes, eu garanto, muito menos no Brasil. Se a gente for esperar essa coerência só dos intérpretes oficiais, a coisa vai demorar muito, né? Mas, meu querido, muito obrigado aí. A gente vai dialogando, tá? E, a priori, eu vou encerrar minha participação aqui e abrir as perguntas aí. Um grande abraço. Eu que agradeço, professor. Professor Alan, professor Newton, professor Alan, parabéns pela brilhante exposição. Fiz diversas anotações aqui. Trabalho na minha tese também com alguns pontos específicos da teoria kelseniana, alocando, digamos assim, numa perspectiva do sistema interamericano e mais especialmente na análise da corte interamericana e do diálogo das fontes. Então, para mim, foi enriquecedor demais, porque é um eixo de teoria do direito e um eixo de filosofia especificamente. Isso vai me servir bastante, desde já agradeço. Bom, nós colocamos aqui, professor Newton, abrimos aqui a lista para que os colegas pudessem fazer suas perguntas, mas até agora não chegou pergunta, tá? Então, eu acredito que até pelo adiantar da hora, o senhor fique à vontade para conduzir já para o final do nosso encontro, se assim for o caso. Eu vou até abrir aqui para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para o professor. Professor Newton, só aproveitando destacar também, mais uma vez, agradecer aí a atenção de todos, né? Agradecer o diálogo com os colegas, uma alegria muito grande estar aqui no debate com vocês. E lembrando, o senhor citou, né, as dificuldades do Kelsen nos Estados Unidos. Eu sempre lembro a passagem final da autobiografia do Kelsen, quando ele cita que ele estava muito feliz em Berkeley, né, dizendo na Califórnia, lecionando, mas que ele se sentia um pouco deslocado porque ele estava alocado no departamento de ciência política e não no departamento de direito. E ele faz uma crítica justamente dizendo que talvez porque os juristas não se interessavam por uma leitura científica do direito.
E aí ele termina com uma frase dizendo assim, olha, talvez realmente a discussão da teoria pura do direito seja uma discussão mais vinculada à ciência política, porque os juristas aqui das faculdades norte-americanas aqui estão muito mais preocupados com uma abordagem técnica e não propriamente teórico-científica do direito, né? O que eu acho que diz muito assim da leitura que o Kelsen faz, dessa relação que o Kelsen tem inicialmente com o contexto norte-americano. Perfeito. Berkeley foi uma experiência, por outro lado, também interessante, porque ele descentrou, né, de Viena, onde ele foi professor durante décadas, né? Também foi a universidade do Albert Einstein, ninguém pode esquecer isso. Mas, assim, eu digo que o núcleo jurídico norte-americano, né, o centro de produção, né, é Harvard, né? Tanto é que, por exemplo, Rawls, né, se notabilizou como o grande nome de Harvard depois, né, de 70 em diante, né? Mangabeira Unger também, nos seus estudos culturais, né, um brasileiro que é filho de norte-americana, quer dizer, então você tem vários nomes que, né, popularam aí no debate filosófico-político e que foram centrados em Harvard, né? Agora, sim, só para encerrar realmente, eu queria mostrar que essa relação entre política e direito também, que é muito aberta, né? Longe de excluir a política, como alguns intérpretes mais apressados fazem, mas isso é a norma, isso é o sistema de teoria geral, eu penso que não. E bem aqui hoje o senhor nos provou isso, né? Nessa releitura da teoria geral das normas, você tem toda uma abertura epistemológica para a gente trabalhar, né? Uma teoria da decisão, a partir do Kelsen, uma teoria da decisão coerente com os pressupostos do próprio sistema, que é o que não se tem no Brasil, esse é o ponto, né? Porque aqui sim nós temos um tecnicismo, né? Que na verdade ainda é pseudo-positivista e na verdade voluntarista, né? Então, a nossa conjuntura, né, e agora com essa inserção recente no processo civil do sistema de decisionismo norte-americano, cada vez mais um direito jurisprudencial, eu acho que a coisa talvez não fique até pior, né? Porque a gente não tem um paradigma hermenêutico de precedentes ainda formulado, a gente não tem sequer tradições hermenêuticas. Então, nossa situação aqui hoje, talvez Kelsen seja um reordenador, né, de muita coisa que a gente precisa, né? Porque sempre foi feita uma leitura de Kelsen nas faculdades. Eu tive vários professores kelsenianos, que se diziam kelsenianos, na faculdade de Direito. Só que o problema é o seguinte, qual é o Kelsen que está sendo lido, né? É esse Kelsen só coerentista, é o Kelsen da sanção, né? É o Kelsen abstrato, né? Quer dizer, a gente tem que definir isso, né? A gente tem que ter muito debate ainda para poder ofertar, enquanto academia, uma resposta mais útil e coerente de um autor tão importante. Sem dúvida, sem dúvida. E até destacando também que o senhor falou a questão de ofertar uma resposta como academia. Eu acredito também essa é uma grande contribuição que o Kelsen faz de pensar a teoria do direito, a ciência do direito, também como fonte do direito. Então, aquela ideia também da doutrina como construção jurídica. Eu acho que esse é o ponto, né? O Kelsen também é um autor que nos dá uma ênfase fundamental na importância da teoria como esse elemento construtivo, que é o que ainda, dentro desse, como o senhor colocou muito bem, né, desse tecnicismo pseudo-positivista, né, que nós ainda temos no Brasil, ainda nós perdemos muito, ainda precisaríamos resgatar muito essa ideia do papel da ciência, da teoria como fonte do direito. Então, ou seja, a teoria como elemento que constrói uma representação do direito e que é capaz de um referencial hermenêutico, capaz justamente de balizar a atuação prática. Então, nesse ponto, eu acredito que, sem dúvida, o Kelsen é um autor incontornável e que ainda pode trazer muitas contribuições para a prática jurídica brasileira. Para deixar a coisa bem clara, né? Porque eu não aceito o fato de você dizer assim, a teoria da moldura é apenas um fechamento lógico formal, né? Com um cheque em branco o juiz assinar, né?
Ou seja, eu digo assim, então não adianta eu debater hermenêutica no fundo, porque o Kelsen já resolveu a questão. Né? A solução é o decisionismo prático, tá entendendo? O juiz decide como quiser, desde que não agride os pressupostos gerais do sistema, né? Inclusive o Kelsen frisa, que não é porque uma norma parcial deixa de vigorar que o sistema deixa de vigorar. Né? O sistema é um todo. Né? Se uma das peças falha, para fazer a analogia com a máquina, né, do mastro, né? Ou seja, o sistema continua, né? A locomotiva continua. Né? E o maquinista, né, que seria o juiz, é essa mente decisional, pensante, que vai, né, colocar a coisa adiante. Então, eu acho que é preciso de centrar um pouco essa visão de filosofia da consciência sobre o próprio sistema do Kelsen. Porque assim também não adianta eu fazer a distinção com Platão. Eu volto lá para o platonismo e vou dizer também que o juiz é o rei filósofo do sistema kelseniano. Que é uma coisa que o próprio Kelsen não queria, não é? Porque ele ataca exatamente as concepções, né, de uma filosofia da consciência metafísica. Então, a gente não vai muito longe se a gente continuar dando exatamente essa discricionalidade, entendida dessa forma como uma carta em branco. Sim. Perfeito, professor. E se o senhor pensar também, até resgatando a própria filosofia clássica do Kant, né, em última instância, a gente pode pensar na ideia da ilusão, podemos dizer assim, a ilusão do voluntarismo. Né? Acredito que esse é um ponto crítico também. Por que eu falo ilusão do voluntarismo? Porque é aquela ideia de que o sujeito constrói representações a partir de um grau zero, né? Ou seja, e é esse ponto. Por isso, eu acredito que a ideia do transcendental histórico, do a priori histórico, ela é fundamental nesse sentido, para desconstruir essa ideia de um grau zero. Ou seja, essa ilusão de que o sujeito, né, a partir da sua própria vontade, pode construir uma representação, um acesso direto ao objeto, independentemente de qualquer determinação da cognição. Então, essa base do a priori histórico e essa releitura do Kant, eu acredito que ela é muito rica nesse sentido. Então, muitas vezes, essa prática voltada por um voluntarismo, ou seja, aquele que, não só o juiz, né, mas o sujeito que pretende decidir como se você pudesse criar algo, como os antigos diziam, ex nihilo, né, a partir do nada, isso acaba sendo ilusório. Em última instância, né, nós somos muito mais condicionados, justamente, inclusive do ponto de vista da nossa compreensão, né, nós somos muito mais condicionados por esses condicionantes históricos do que muitas vezes o próprio sujeito percebe. E esse resgate do que o Kelsen faz do Kant, eu acredito que ele é muito oportuno no sentido de chamar a nossa atenção para isso. De dizer, olha, o Kant falava de um a priori universal, de um a priori absoluto, mas não é porque o Kant trabalhava a partir de uma base aristotélica que a filosofia kantiana não traga ainda para nós até hoje essa contribuição da separação entre sujeito e objeto, no sentido de dizer, olha, nós não temos meio, é problemático você pensar em um acesso direto ao objeto. Todos nós, em alguma medida, atuamos no mundo a partir de representações. E a grande ilusão é imaginar que essas representações são, de fato, os objetos. Acho que essa é a grande provocação que o Kelsen nos faz, né? No sentido de tentar desconstruir podemos dizer assim, essa ilusão. Né? Está salvando aí até Kant aí com a ideia da ilusão transcendental, né? Agora você me fez pensar numa coisa, exatamente. Então, por exemplo, não é porque o Kelsen é relativista e pregue valores relativos que o sistema não tem valores. Exato. Uma coisa são valores relativos que são trabalhados, como ele coloca, na democracia. Outra coisa é você dizer exatamente isso. Olha, eu faço o que eu quiser, porque o poder me deu essa autoridade formal dentro do ordenamento. Não é isso. Né? Essa tentação aí seria uma das piores formas de decisionismo, né? Que, infelizmente, eu identifico parte disso no Carl Schmitt, por exemplo, no Guardião da Constituição, você tem um tanto quanto essa definição, né? De colocar, portanto, a vontade acima da razão. Que é uma coisa que eu debato com alguns colegas que vêm da lógica e da argumentação jurídica, né? Mas não há nunca uma formação pura de vontade, né?
ela sempre está condicionada por alguma coisa. Exatamente, mas o que é que condiciona isso? Né? É a pura razão? Talvez não, realmente. Talvez sejam valores, né? Mas não podem ser os valores do juiz, como diz o Rawls, né? Mas são valores da sociedade na sua conquista até epistemológica, cultural e de época. Né? É para a gente entender, por exemplo, o que significa, portanto, a interpretação constitucional sobre as minorias, né? Por que esses valores são respeitados, por que eles servem de paradigma para decisão, né? Isso não vem à toa, né? Eu acho que essa ideia do a priori histórico, ela também pode nos ajudar a compreender isso, não é? Por que o direito constitucional hoje tem um certo estatuto epistemológico e axiológico, né? Esses valores não vieram do nada, e muito menos da cabeça de um magistrado sozinho, né? Eu até gosto de quem diz assim, olha, se você for esperar a transformação social do judiciário, pode esquecer, né? Porque o judiciário não é para isso, não, né? Nem aqui, muito menos fora, e nem aqui, muito menos, né? Porque o judiciário é outra coisa, né? O judiciário nem é só a boca da lei, mas também ele não é o salvador da pátria, né? É preciso dar balizas para os juízes, isso é um dever democrático, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é nesse sentido que eu acredito que é fundamental essa, em última instância, como o senhor colocou, né, uma proposta que estava no Kant, mas que o Kelsen resgate traz isso de uma maneira extremamente original para o direito, que é essa ideia de que todo conhecimento, em última instância, ocorre por meio de alguma mediação. Né, o sujeito atua no mundo pela mediação de uma série de representações. E o grande perigo é quando essas representações começam a ser tomadas de modo absoluto, né? Ou seja, justamente quando você perde a noção da representação como representação. E o Kelsen é justamente alguém que tem uma preocupação sempre de fazer esse alerta. E o que aparece muito, por exemplo, naquela obra póstuma que eu citei também, o Secular Religion, quando o Kelsen faz um embate muito grande com as formas contemporâneas de teologia política, né? Ou seja, os movimentos que nós vemos atualmente, no sentido justamente de resgatar isso que ele chama de formas de metafísica. E o Kelsen vai dizer, olha, isso é perigoso, ou seja, isso abre precedentes muito perigosos. Né? Ou seja, o Kant teve um mérito absolutamente fundamental de mostrar que esse gap, né, esse vão entre o sujeito e o objeto não é simples de ser transposto. Né? Ou seja, então, é algo que, e principalmente os juristas, principalmente aqueles que atuam com o direito, né, teriam mais do que ninguém a obrigação de estar atentos a isso, né, de estar atentos a esse caráter representacional das categorias, né, que atuam nessa mediação do nosso agir no mundo. Então, a partir do momento que os juristas desconsideram isso, ou passam a atuar como se eles tivessem a possibilidade de ter um grau zero, de agir independentemente de qualquer influência dessas mediações, isso passa a ser algo muito perigoso. Né? Nós vemos hoje que o judiciário é chamado a definir certos conceitos que estão muito além do que... de qualquer capacidade do sistema de justiça enquanto instituição. Né? Então, certos problemas que são problemas conceituais que são levados ao judiciário justamente pela falta de nós termos no Brasil realmente assim, um trabalho mais amplo, mais aprofundado de teoria do direito. Realmente de teoria do direito enquanto ciência de construção dessa representação do fenômeno jurídico, né? Ciência de investigação desses processos de representação do fenômeno jurídico. Então, nesse ponto, que o Kelsen toca, eu acredito que realmente ele toca na ferida, de dizer, olha, o ponto está na teoria do direito, ou seja, o problema está na teoria do direito, né? E isso é um problema fundamentalmente dos juristas, mais do que ninguém. Né? E aí eu sempre lembro daquela frase do o meu orientador, o professor Oswaldo, eu gostava de citar muito aquela frase que o Agamben faz uma referência no estado de exceção do Alberico Gentili, porque vocês juristas se calam sobre aquilo de que vocês deveriam falar. Né? Uma frase que ele
reescreve, dirigindo aos juristas, uma coisa que o Albérico Gentili diz aos teólogos, né, dizendo, por que vocês teólogos se calam sobre aquilo de que deveriam falar, e ele inverte isso falando para os juristas, dizendo, olha, por que vocês juristas se calam sobre aquilo de que vocês deveriam falar? Né, o grande problema dos juristas, mais do que tudo, é um problema teórico e epistemológico. E o Kelsen, acredito que é um autor que apresenta isso, né, apresenta essa provocação de uma maneira extremamente aprofundada, né, de uma maneira extremamente ampla, e é nesse sentido que é um autor, acredito que é um autor essencial para ser resgatado hoje, é um autor urgente nesse momento de crise da democracia, quando se fala justamente em crise da representação, né, hoje se fala justamente, todos os sistemas de representação estão falidos, ou seja, você precisa de uma atuação política direta, os grupos políticos querem atuar diretamente na defesa dos seus interesses, sem nenhum tipo de mediação, né, então, e o Kelsen é alguém que está lá para nos mostrar todos os problemas que estão por trás desse tipo de prática, dizendo, olha, nós temos aí séculos de teoria do conhecimento, desde Kant. Nós estamos falando aí desde o século XVIII com Kant, ou seja, nós temos séculos de teoria do conhecimento que podem nos alertar para os perigos desse tipo de prática, né? E agora nós precisamos fundamentalmente dos juristas para lerem isso, ou seja, nós precisaríamos fundamentalmente da comunidade jurídica para se engajar nesse papel, né? Justamente para poder tentar oferecer uma resposta, né, a esse problema, e como o senhor falou, sobretudo uma resposta a partir da academia, né, uma resposta, talvez o único lugar onde nós poderemos ter aí oferecer realmente uma contribuição a sério para a solução desse tipo de questão. Você falou de Agamben aí, o Agamben aí colocar exatamente que, olha, principalmente em países periféricos, o direito vira um fetiche, né? Não há um interesse no debate jurídico. O importante é o anel, é o grau de decisão, é a pompa, não é? É a reprodução do sistema de poder, né, da sociedade sobre o direito, daquilo que o direito também devolve como produtividade desse sentido, não é? Então é muito difícil quebrar esse ciclo, não é? Que é um ciclo de ignorância, né? No sentido mais representativo da palavra, ou seja, não cognição sobre as proporções do que é o direito, né? O legislativo também não vai poder definir tudo, é impossível, né? Mesmo porque a feitura da lei é um momento histórico também, né? Mas se eu quiser que uma Constituição dure pelo menos 25 anos, como disse o Thomas Jefferson, é preciso que a comunidade científica, acadêmica, dogmática do direito também, claro, produza sentidos, né, para essa norma, né? Afinal de contas, é uma questão que a gente não falou uma palavra até agora sobre isso, que é a linguagem, né? Sim. No sentido, falando sobre isso, mas sem usar o termo. É uma questão linguística, né? E esse é o ponto, né? Vai ter um domínio sobre linguagem, que a gente está vendo aí no julgamento atual do Supremo, né? Tem toda uma defasagem epistemológica, né, que a sociedade não está preparada para enfrentar, e muito menos os julgadores, nem o STF também está, não. Isso o senhor me permite lembrar teológicas ainda, né? Lembrar uma outra referência, o senhor colocou muito bem, né, professor? É fundamentalmente uma questão linguística, e até isso me remete a, não por acaso, um autor que trabalha justamente, que traz esse conceito do a priori histórico, não por acaso Foucault. O que mostra justamente como essa questão do a priori histórico vai se relacionar com o tema da filosofia da linguagem. Professor, novamente conclamo, se mais alguém quiser participar, né? Se não houver, realmente a gente vai encerrar. O professor Alan, né, está cansado, né, por 2 horas de evento, né? Eu quero agradecer imensamente, professor Alan, realmente foi um dos momentos grandes e brilhantes aqui no nosso grupo de pesquisa e para o FPB. Tá certo? Eu que agradeço, professor. Né? E novamente agradeço aqui o Davi me orientando pela organização do evento e a todos os presentes aqui da graduação e da pós-graduação. Né? Obrigado a todos, boa noite. Eu que agradeço, muito boa noite a todos.